Então, pessoal, vamos aí falar um pouco sobre esquerda e direita e o que cada um defende. Que eu vejo aí pessoas defendendo uma causa e votando em candidatos de direita, cara, extrema direita até. Cara, eu não consigo anexar, sabe? Mas vamos voltar aí, o que é esquerda, o que é direita. Por volta de 1780, 1790, começo de 1800, era a época de reis ainda, tinha rei, daí tem o clero, e nobreza e burguesia, que daí no caso seria os pobres. É mais ou menos o que acontece até hoje, cara. Não mudou muita coisa desse estado, né? Então cada vez querendo voltar mais para esse estado, né? Então, na época teve muitas revoltas, né? Por causa da diferença, né? Que só tinha só uma parte do povo da época que pagava, só os pobres e a burguesia, né? A burguesia era pequenos produtores, tinha um pedacinho de terra e tal. Nem eu hoje vivemos nesse sistema, né? Tem um pedacinho de terra e tal. Produz ali o alimento, um gadinho ali, e eram os que pagavam o imposto, e os pobres, os trabalhadores, né? O povo escravizado, né? Aí tinha os nobres e o rei, que não pagava imposto nenhum, só sugava tudo os impostos dos pobres e dos burgueses, né? Que na época seria, no caso, sim, uma comparação assim como pequenos produtores rurais hoje, uma classe média. E então eu faço essa pergunta, pessoal: o que mudou dessa época? Quem que paga imposto? Só faço essa pergunta para si mesmo, né? E para ver qual que é a diferença disso, o que acontecia naquela época, na época que tinha um rei, o rei que resolvia se eu vivia, se eu morria, e estava tudo certo. Não tinha, ninguém podia falar um A, senão eu já morria também. É mais ou menos isso. Mais ou menos não, era isso. E então houve revoltas, né? Porque imagine, a revolta por igualdade, né? Porque por que os nobres não pagavam imposto, só os burgueses e os pobres, só o povo escravizado? E daí teve uma assembleia, né? Que tinha o rei, os que defendiam o rei, os nobres, e do lado direito da assembleia. E do outro lado esquerdo, tinha os camponeses, os burgueses, que queriam igualdade nessa parte, né? Pelo menos de pagar imposto, né? E aí que aconteceu essa discordância, né? Ou concordância, né? De direita e esquerda. Quem estava no lado direito defendia o rei e os nobres, e quem era do lado esquerdo defendia a igualdade, o imposto para todos pagarem, acabar com o rei, virar uma democracia no caso, né? Mas algo mais da época, né? E mais igualdade tanto para os nobres quanto para o pessoal mais burguês e os pobres, né? Então aí que veio essa expressão, né, de esquerda e direita, quem defendia igualdade e quem defendia que ficasse tudo pro rei e pros nobres daquela época. Mas daí, se for fazer uma análise assim bem a fundo, cara, o que nós vivemos hoje é praticamente voltando para aquilo, né? Porque os poderosos não querem pagar imposto, acham todas as maneiras possíveis de não pagar imposto. E aí, quando é obrigado a pagar, consegue, através de leis
fabricadas, feitas por deputados que eles pagaram as campanhas desses deputados e senadores para cuidar dos interesses deles aqui perante as leis. Por que que tem tanta desigualdade? Por quê? Então é isso aí, pessoal. O poder é para ter quem brigue por eles, né? Quem brigue pelo rei, né? Quem brigue pelos colonizadores, né? No caso aqui hoje, por apanhar nos dias atuais, banqueiros, grandes conglomerados aí de empresas bilionárias, trilionárias até aí agora. Então, imagine só as internet hoje, é tudo controlado, tipo, quem tem dinheiro tem acesso ilimitado. O que ele quiser postar nas redes sociais, ele posta ali, fica 24 horas aparecendo para todo mundo se quiser. Quem tiver rede social, internet e tiver acompanhando, está aparecendo uma campanha ou outra de outro ali. Por quê? Porque tem dinheiro, eles pagam para monetizar, para aparecer para mais pessoas, né? E enquanto isso o povo pobre só fica consumindo esse tipo de conteúdo e não sabendo nem o que ele está defendendo. Então fica aí, pessoal, eu não sei se vai dar de entender, sim, mas é uma matemática básica, né? Tipo, as pessoas defendem um trabalho social mais ativo e mais humano, mas daí votam em candidatos de extrema direita, candidatos que lutam para fazer com que seja sucateado, principalmente educação e saúde, cultura. O ataque é muito grande na cultura e um povo sem cultura não prospera, né? Então só para vocês terem uma noção de como que funciona, né? Espero que essa minha colocação aí tenha ajudado para a gente dar uma reflexão a mais aí. E fica essa pergunta, pessoal, analisem o que você defende. Analise, você defende que vá tudo para um rei, para um banco, esse dinheiro todo no mundo, no Brasil no caso aqui, ou você quer que seja esse dinheiro todo que é arrecadado, assim, distribuído de forma igual em educação, em saúde, em cultura, em lazer, tudo mais aí o que gere a parte social do mundo e no Brasil. Ou você prefere dar tudo para um só e tá tudo certo e ficar só sobrevivendo aí e voltando essa escravidão que nunca saiu, né? Nunca deixou de existir, só trocaram o alimento do dia por salários, né? Que hoje o salário só serve para pagar o aluguel e o rancho do mês. Se bobear, tem mês que fica sem pagar a luz ou a água ou o condomínio. Vejo dezenas de milhares de pessoas passando por isso, e daí tendo que esse único dia de folga que teria, ter que trabalhar para poder se manter. Isso aí é só sobrevivência daí. A pessoa não pode fazer mais nada a não ser sobreviver. Então fica aí essa colocação, pessoal. Quem puder aí tá fazendo essas análises, né? Qual o motivo de nós estar onde nós temos? Qual o motivo de alguns deputados aí ter aumentado em 10.000% seu capital de 3 anos, 4 anos depois que ele está na política? Então analisem bem aí essas coisas para nós fazer uma revolução na nossa política, que já está passada a hora de fazer uma revolução na política, fazer uma coisa que seja mais palpável para a população em geral, beleza?